Eu sei que quando a gente começa uma dieta de restrição calórica, dá aquele desespero, porque a gente vai ter que começar a tirar comida, a gente vai ter que começar a passar fome, a gente vai ter que começar a performar pior no treino, tudo isso por conta da restrição de carboidrato, que é uma coisa quase natural do processo de cut, no processo de perda de gordura corporal. Mas o que talvez você não saiba é que existe uma boa possibilidade de você estar tirando esse carboidrato à toa da sua dieta, cidadão. Talvez esse ajuste precise acontecer, mas sem dúvida alguma, com um ajuste inteligente, você consegue reduzir e muito esses sintomas de queda de performance, de aumento de fome. E hoje eu estou comprometido contigo, cidadão. Hoje eu tenho comigo que vai ser o último vídeo que você vai assistir sobre carboidratos no emagrecimento, na perda de gordura corporal, porque eu vou te entregar absolutamente tudo o que você precisa saber para você ficar tranquilo e conseguir calcular na sua casa uma dieta para você conseguir esse processo de perda de gordura corporal, beleza? Então, como eu estou comprometido contigo, cidadão, se comprometa comigo também. Não se esquece, inscreve no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e deixa o like por aqui, que é muito importante para esse vídeo chegar em mais pessoas, beleza? Vamos abrir a nossa luzinha e vamos trocar uma ideia sobre carboidratos. Pessoal, a primeira coisa, mas com certeza não menos importante de vocês saberem, é que vários estudos científicos já fizeram a comparação entre uma dieta mais baixa em carboidrato e uma dieta mais alta em gordura. Subentende-se que uma dieta mais alta em gordura será uma dieta mais baixa em gordura, perdão, será uma dieta mais alta em carboidratos. O que a gente percebe de acordo com esses estudos? Que a médio e longo prazo, o resultado de perda de peso é extremamente semelhante. Agora, de curto prazo, a dieta low carb acaba sendo a grande campeã. Por que existe essa vitória? Uma vez que você reduz a quantidade de carboidrato na sua dieta, você não está perdendo, por exemplo, mais gordura corporal. Isso não acontece. O que acontece com essa perda de peso é que você está perdendo uma certa quantidade de água corporal. Essa água, por sua vez, vai ser retirada dos seus níveis de glicogênio muscular. A hora que você começa a reduzir esses níveis de glicogênio, já que você reduziu o carboidrato, e o carboidrato é o único e principal responsável por preencher esses níveis de glicogênio muscular, a hora que tu abaixa essa quantidade de carboidrato da sua dieta, tu vai começar a perder uma água intracelular. Essa água intracelular vai naturalmente perder ou vai reduzir mais o seu peso na balança, que fará com que você perca mais peso inicialmente. A médio e longo prazo, depois dessas primeiras semanas, a coisa vai se estabilizando e você, no final da ópera, vai ter aqui basicamente a mesma perda de peso com a dieta low carb e com a dieta low fat. E a gente já pode considerar isso uma vitória, já que uma dieta baixa em gordura, mas média para alta em carboidratos pode ser tão efetiva para a perda de peso como uma dieta low carb, considerando que nós tenhamos o tal do déficit de calorias. E esse é com certeza um dos fatores mais importantes desse vídeo aqui, cidadão. A gente já vai falar sobre as quantidades do carboidrato, mas é importante que você saiba que o que vai demandar ou o que vai nos direcionar para essa quantidade de carboidrato vai ser exatamente o quanto de calorias você vai estar consumindo no seu dia. E o tanto de calorias que você estará consumindo no seu dia vai depender estritamente do que é o seu JET, o seu gasto energético total. E esse JET, por sua vez, vai depender muito do que é o seu fator atividade física, quais são os seus exercícios diários. E por que é importante de você saber isso daqui? Quando a gente pensa nessas atividades físicas, é completamente diferente você fazer um cálculo de carboidrato para alguém que faz musculação de 4 a 6 vezes por semana, que é o certo padrão que, por exemplo, eu encontro aqui no consultório, e uma pessoa que faz 4 a 6 treinos de musculação na semana, mais 40 a 60 minutos de cardio por semana, e ainda arranjou um segundo esporte aqui, joga um tênis, faz um crossfit ou alguma coisa parecida, 2 a 3 vezes por semana. São gastos diferentes e você pode pegar algum tipo de calculadora para você se aproximar disso. Inclusive, eu já tenho um vídeo aqui que ensina a gente conseguir aproximar esse JET aqui com a rotina, tá? Então, a gente faz o cálculo inicial, a gente se pesa depois, dá uma olhadinha nos últimos vídeos que a gente tem ensinado por lá, tá? Mas assim, faz esse cálculo, estima essa quantidade de calorias, e aí, baseado nesse gasto energético total, a gente vai direcionar aquilo que vai ser a nossa quantidade calórica total. E esse direcionamento vai depender bastante do que é o seu percentual de gordura corporal. Por quê? Se você tem um alto percentual de gordura, um alto body fat, naturalmente você pode ter um déficit mais agressivo.
uma vez que a gordura acaba poupando sua massa muscular. Se você acaba tendo um percentual de gordura menor, é natural que você queira um déficit calórico que exista, mas que ele não seja tão agressivo assim. Aqui a gente vai pensar para a maioria das pessoas uma quantidade de 300 a 600 calorias de déficit calórico. Então vamos imaginar aqui, se você é um indivíduo que, por exemplo, pegou a sua calculadora metabólica e viu que você gasta 2.000 calorias por dia. Estou olhando para a tela aqui porque eu acabei de perder um vídeo de 20 minutos já gravado, estou regravando esse vídeo. Você vai ter, com esse tamanho de déficit calórico, uma dieta que vai girar em algo perto de 1.700 calorias por dia a 1.400 calorias por dia. Esse jet, ele é estimado, na verdade chutei qualquer jet aqui, tá bom? Mas é muito provável que você tenha mais desse jet aqui na sua rotina, tá? Você possa comer mais, eu tenho aqui, considero a maioria assim, de um indivíduo, vamos considerar padrão, 1,70 de altura, 70 quilos, a gente vai ter aqui normalmente sucesso com uma dieta de 1.800, 2.000, até 2.200 calorias, depende muito, novamente, do gasto do indivíduo, tá? Mas isso daqui é importante para você compreender como é que a gente vai direcionar esse cálculo. Por que eu estou te dizendo isso? Se porventura você fez uma dieta aqui de 1.700 calorias e você calculou a proteína do jeitinho que a gente ensinou em alguns vídeos anteriores, teve mais de um vídeo sobre proteína nas últimas semanas, então tu calculou lá a proteína, vamos dizer que você vai ter 500 calorias de proteína na sua dieta, tô chutando, tá? Sobraram, se você tem uma dieta de 1.700, sobraram 1.200 calorias. Essas 1.200 calorias sobraram dois macronutrientes para a gente distribuir, ou carboidrato ou gordura. E naturalmente, quanto maior for a quantidade de calorias que você vai consumir, maior será a demanda que você terá para esses dois macronutrientes. Então, o que eu vou falar aqui vai ser uma base, não necessariamente uma regra, tá? Porque se você é um indivíduo que come mais, pode ser que você precise de uma quantidade maior do que o que eu vou passar aqui como média. Se você é um indivíduo que come menos, talvez um pouquinho menor, mas eu vou passar aqui que assim, 99% das pessoas já vão conseguir se beneficiar com esse número que eu vou passar para vocês, tá bom? O número é baseado em cada quilo de peso corporal que você tem, mas antes de falar de número, eu preciso falar também de qualidade, cidadão, que é um ponto muito negligenciado pelas pessoas. Quando a gente fala de qualidade do carboidrato, cidadão, você vai encontrar em muitos vídeos pessoas falando sobre carboidratos simples e carboidratos complexos. Eu preciso que vocês esqueçam essa ideia aqui, tá bom? Isso aqui é extremamente simples e muito pouco funcional para o que é a composição da qualidade de uma dieta. Por que eu estou dizendo isso para vocês? O pão francês, por exemplo, de acordo com o seu tamanho da cadeia, ele é considerado um carboidrato complexo e muita gente fala que a base da nossa dieta precisa ser de carboidratos complexos. Em contraste, a lactose, que é um carboidrato, por exemplo, presente no iogurte natural desnatado, que é um baita de um alimento para se ter na alimentação, era um carboidrato considerado simples. E aqui a gente tem muito mais saúde pensando em matriz alimentar do que, por exemplo, no pão francês que a gente comentou. Então, o tamanho da cadeia em relação à composição de carboidratos, de glicídios que a gente tem nessa cadeia química não vai importar para a gente tanto quanto o que a gente chama matriz alimentar, beleza? O que seria essa matriz alimentar, pessoal? Basicamente, a gente vai pensar no alimento como um todo. Então, a gente vai levar em consideração fatores como a presença de fibras, a presença de vitaminas e minerais e também de fitonutrientes, talvez até mesmo a presença de proteínas. E a gente vai pensar em tudo isso para a gente escolher um bom carboidrato. Na regra, vocês vão perceber que quando a gente fala de fibras, de vitaminas, de minerais e de fitonutrientes, a gente vai pensar muito num grupo que a gente chama de FLVs. São as frutas, os legumes e também as verduras. Para além de serem alimentos muito ricos nessa matriz alimentar, a gente vai acabar tendo, especialmente nos legumes e nas verduras, o que a gente chama de densidade calórica muito baixa. Isso significa que numa pequena quantidade de calorias, você vai conseguir consumir uma grande quantidade de alimentos, o que é muito bom para você forrar o teu estômago e não ficar com fome durante esse processo. As frutas, ainda que tenham um pouquinho mais de calorias, quando comparado a legumes e verduras na regra, elas ainda têm uma quantidade de calorias muito baixas. Então você vai ter aqui de 3 a 5 frutas por dia na sua rotina, sem que isso te atrapalhe de maneira nenhuma, tá bom? E quando a gente fala de proteínas, a gente vai pensar em alguns grupos alimentares que são mais ricos em carboidratos, mas que também têm a presença de proteínas e talvez o principal que eu posso compartilhar com vocês são as leguminosas. E a gente vai pensar tanto no feijão, que é um prato extremamente comum no Brasil, né, o arroz com feijão, mas também na lentilha, no grão de bico e na ervilha. Todos eles são substituíveis entre si, não na mesma quantidade, mas tu pode pegar numa tabelinha. E aqui a gente vai ter um grupo alimentar extremamente
extremamente saudável, que vai gerar bastante saciedade, uma bomba de fibra alimentar as leguminosas. Então isso aqui vai conferir muita saúde para o seu planejamento alimentar, tá bom? E tem outros, como por exemplo o pão integral aqui, que a gente também pode estar utilizando, tá? Então, se a gente for parar para analisar aquilo que são os alimentos mais padrões que a galera costuma usar, seja no bulk ou até mesmo restrição calórica, no almoço e na janta, normalmente tem um pouquinho de arroz, e aí a presença do feijão acaba sendo fundamental para a gente. O macarrão também é uma coisa bastante comum, e tanto o arroz com feijão, especialmente o arroz e também o macarrão, especialmente o arroz sem o feijão, eles acabam se beneficiando da presença de fibras alimentares. Então, se tu for comer arroz sozinho, se tu for comer o macarrão sozinho, tenta colocar alguma fonte de fibra alimentar em conjunto. Por exemplo, um brócolis, uma couve-flor, uma vagem, uma cenoura, uma beterraba, uma abobrinha, whatever. Tanto faz, tenta colocar pelo menos 100 graminhas ali para que você consiga ter uma boa obtenção de fibras. E essas fibras alimentares, pessoal, não necessariamente elas precisam estar presentes em todas as refeições do seu planejamento alimentar, mas é importante que você tenha uma quantidade boa de fibras, tá? E a gente tem uma regrinha que é de aproximadamente 14 gramas de fibras para cada 1.000 calorias, que não é uma regra, tá, pessoal? Eu falei que era uma regrinha, mas não é exatamente uma regra. Por quê? Porque existe totalmente a possibilidade de você, por exemplo, aumentar isso para 20 gramas para cada 1.000 calorias e você não vai ter nenhum problema a médio e longo prazo com isso. De curto prazo, pode ser que você precise de um tempo de adaptação em relação à fermentação dessa fibra. Essa fermentação metabolicamente é positiva, ela gera alguns compostos positivos para o nosso corpo, como por exemplo o que a gente chama de ácidos graxos de cadeia curta, mas quando a gente para analisar esse médio e longo prazo, quando a gente já se adaptou com essa gestão de fibras alimentares, depois de 2 ou 3 semanas, na regra você não vai ter nenhum tipo de problema se você caprichar ainda mais vegetais, comer mais feijão, fibra, etc. Tá? Eu tenho somente uma ressalva em relação às fibras alimentares que dizem respeito, ou diz respeito, ao momento de pré-treino imediatamente antes do treino, tá? Então, quando você tem menos de 60 minutos para você treinar e você por algum motivo quer fazer sua refeição, que não é obrigatório, eu, por exemplo, treino com 4 horas de jejum, a gente vai conversar sobre esse timing daqui a pouquinho, mas se você tem menos de 1 hora e você quer comer, talvez você queira uma ingestão menor de fibras alimentares, porque a fibra tem por característica atrasar digestões. E essa digestão mais lenta, é claro, pode acabar fazendo com que você tenha algum desconforto na hora do treino. Então, principalmente para treino de força, que tu precisa ter o core ali ativado, tu precisa ter uma boa contração abdominal, cara, definitivamente isso não é uma boa ideia. Então, evita esse processo, tá? De ter muita fibra numa refeição pré-treino, por exemplo. Beleza, a gente conversou um pouquinho sobre a qualidade desses alimentos, então só a nível de reforço, pessoal, arroz com macarrão, preferencialmente com a presença de fibras, pelo menos da maioria das vezes que você for consumir. A gente vai ter os tubérculos, como por exemplo mandioca, batata doce, mandioquinha, batata inglesa, que já tem um teor de fibras ali presente nesses alimentos. A gente vai ter, por exemplo, a aveia, que, pô, para mim é um dos melhores alimentos para se ter numa dieta de restrição calórica, vai gerar uma saciedade absurda. E também vai ter uma fibra que é só dela, que é a beta-glucana, que confere muito potencial de saúde metabólica também. Para além da aveia, a gente tem alguns carboidratos estrategicamente mais pobres em fibras, e a gente vai pensar, por exemplo, na própria farinha de arroz, que é um concorrente da aveia com relação à textura, é um pouquinho diferente, mas assim, dá para fazer mingau e esse tipo de coisa, e é mais pobre em fibra, então, por exemplo, num pré-treino imediato que acabaria encaixando melhor. E algumas daquelas fontes de carboidrato que acabam tendo um teor de proteína em conjunto, como, por exemplo, pão integral, que tem um certo teor de proteína, que é muito flexível também, né? A gente consegue colocar frango, ovo, esse tipo de coisa. As próprias leguminosas que a gente comentou, que também tem carboidrato, mas não exclusivamente, aí elas vão ter também proteínas, fibras alimentares, enfim, tudo isso acaba trazendo uma gama de possibilidades para a gente de fontes de carboidrato que são substanciais para a gente ter aqui nesse planejamento. Eu diria que é uma excelente base, e a base que eu acabo usando com os meus pacientes, com acréscimo de laticínios, tá, pessoal? Costumo usar muito iogurte natural desnatado e também leite desnatado em alguns momentos. Prefiro iogurte porque dá para misturar, por exemplo, aveia, suplementação de whey, algumas nuts, oleaginosas e tal, e que daí a gente acaba conseguindo mastigar. Tomar o leite desnatado numa vitamina, por exemplo, gera um pouquinho menos saciedade, no momento que talvez você não queira isso, tá? Você queira mais saciedade no caso. Beleza, vamos trocar uma ideia então sobre as quantidades, pessoal. Como é que a gente calcula essas quantidades de carboidrato? Lembrando que isso vai depender bastante daquela quantidade de calorias que você vai consumir, tá? Mas eu vou passar uma média aqui para vocês. Basicamente, pessoal, aqui no consultório eu tenho uma regrinha de ponto de partida, porque a grande maioria das pessoas vai acabar se aproximando disso, tá? Aqui seria a quantidade
de 3 gramas de carboidrato para cada quilo de peso corporal. Então, se a gente for pensar num indivíduo, por exemplo, de 70 quilos, esse indivíduo teria 210 gramas de carboidrato macronutriente, pelo amor de papai do céu, macronutriente. Você não vai comer 210 gramas de arroz e vai parar de comer carboidrato no seu dia porque acabou o seu estoque de carboidrato, suas possibilidades diárias. Pelo amor de papai do céu, não faz isso. São 210 gramas de macronutrientes, tá? Que você vai distribuir através de arroz, de frutas, que eu esqueci de comentar, mas importantíssimas, tá? De 3 a 5. Leguminosas, laticínios, etc. Tá? 3 gramas por quilo de peso corporal de carboidrato é um bom ponto de partida. Se você é um indivíduo que tem uma frequência de exercício físico menor, então os seus treinos de musculação eles não estão tão presentes e nessa falta de frequência de musculação, que naturalmente não seria um grande problema se você fazer ali pelo menos 3, 4 treinos por semana, mas você também não costuma fazer uma rotina de cardio muito extensiva, talvez quantidades aqui um pouco menores, de 2,5 gramas para cada quilo de peso corporal, já sejam suficientes. Novamente, isso vai depender muito de pessoa para pessoa. E aqui, normalmente, é um momento que eu parti de 3 e fui para 2,5, mas eu não comecei em 2,5. Eu prefiro começar numa quantidade um pouquinho mais pragmática aqui, naqueles indivíduos que, por exemplo, não tem tanta circunferência abdominal, tá? E aí, a gente vai falar também dessa questão da quantidade, que eu acho que eu não acabei passando nesse vídeo ainda, foi no vídeo que eu perdi anterior. Mas aqui, pessoal, além dessa quantidade de 2,5 gramas quilo, para um indivíduo que tem um fator de atividade física menor, ou seja, tem menos treinos, tem menor gasto calórico, também existe a possibilidade de você trabalhar com, por exemplo, 4 gramas para cada quilo de peso corporal, numa média, para aquele indivíduo que tem um fator de atividade física maior, que é um indivíduo que, por exemplo, faz mais esportes, tem uma rotina de cardio maior, tem uma boa intensidade de cardio, por exemplo, essa quantidade de carboidrato também é bastante factível para o indivíduo aqui ter no seu planejamento, tá? Para além da questão gasto calórico, que é uma coisa importante para a gente aqui direcionar isso, uma outra coisa que vai fazer com que você esteja mais propenso a se beneficiar com 2,5 ou com 4 gramas para cada quilo de peso corporal é o que a gente chama de sensibilidade à insulina. O que é esse processo, pessoal? Basicamente diz respeito à sua capacidade muscular, imaginem que isso daqui é um músculo, a sua capacidade muscular de captar o carboidrato ingerido via alimentação e conseguir prendê-lo, por exemplo, formando uma molécula ou formando um estoque de glicogênio muscular. Nesse processo, pessoal, de você fazer mais glicogênese, fazer mais formação de glicogênio, naturalmente sobra menos carboidrato para ser convertido em gordura corporal, por exemplo. E aí, a gente tem nos indivíduos mais sensíveis à insulina essa maior capacidade de transformar carboidrato, por exemplo, em glicogênio e uma menor possibilidade desse carboidrato ser convertido em gordura corporal. Então a gente tem menor chance aqui e maior chance aqui. Em contrapartida, um indivíduo mais resistente à insulina, por sua vez, tende a ter o processo inverso. Então ele vai ter menores possibilidades de formação de glicogênio e maiores possibilidades de formação de gordura corporal. Esse processo, pessoal, de você saber se você é mais sensível à insulina ou mais resistente à insulina, simplificadamente, tá? Porque aqui no consultório existe toda uma elaboração de raciocínio por detrás, mas uma das coisas que você pode perceber aí na sua casa é a circunferência abdominal, concentração de gordura na região abdominal. Se você percebe que você é uma pessoa mais propensa a acumular gordura nessa região, se você percebe que a sua circunferência abdominal hoje é um pouco mais elevada, 85, 88, 90 centímetros, é muito provável que você seja um indivíduo resistente à insulina. Talvez trabalhar com limite inferior de 2,5, 3 gramas quilo de carboidrato seja melhor para você. Em contraste, se você é um indivíduo que tem uma dobra abdominal menor, se você é um indivíduo com uma circunferência abdominal mais baixa, você pode talvez trabalhar nesses limites superiores, de 3 a 4 gramas para cada quilo de peso corporal. Então, são basicamente alguns dos raciocínios que a gente traz aqui para o consultório, para além, novamente, da quantidade de calorias. Mas aqui as calorias a gente tem um ponto importante, pessoal. Imaginem vocês que, por exemplo, você vai ter aqui o consumo de 2.000 calorias por dia. Aí eu vou dar um chute total aqui, vamos dizer que dessas 2.000 você vai ter 500 calorias de proteína para colocar no seu planejamento, que significa que nos sobram 1.500 calorias para a gente colocar ou em gordura
ou em carboidrato. Nesse sentido, se você é um indivíduo mais resistente à insulina, para que você chegue nessas 2.000 calorias, vamos dizer que, por exemplo, você é um indivíduo um pouco mais resistente à insulina, mas você treina bastante, ou você acaba não tendo aqui necessariamente percentual de gordura tão alta, ela só está mais concentrada na região abdominal, você pode trabalhar com uma quantidade de gordura de 0,5 até 1 grama para cada quilo de peso corporal. Novamente, médias, tá, pessoal? Mas se você é um indivíduo mais resistente à insulina, você vai trabalhar mais nessa faixa superior aqui. Logo, vai sobrar menos quantidade de carboidrato para você colocar no seu plano. E o contrário também é verdadeiro. Se você é sensível à insulina, talvez seja mais vantajoso você trabalhar na faixa inferior de gordura e subir mais essa quantidade de carboidrato no seu planejamento. Então, vamos resumir essa obra aqui. A gente vai ter, basicamente, 2,5 a 4 gramas para cada quilo de peso corporal, pensando num processo de restrição calórica. Elias, e se eu passar disso daqui? Se você tiver um fator de atividade física tranquilo, se você tiver um fator de atividade física, o contrário de tranquilo, né, elevado, você naturalmente pode se beneficiar disso, se de fato for um fator de atividade física bastante alto, tá, pessoal? Esse gasto calórico aqui, bastante alto, uma sensibilidade à insulina boa, porque passando de 4 gramas quilo, a gente já começa a ter uma propensão de entrar minimamente numa dieta normocalórica aqui, não necessariamente um bulking, mas tu não está exatamente numa restrição. A não ser que sua gordura comece a baixar muito, e isso pode ser um problema também. Agora, se você começa a baixar de 2,5 gramas quilo, essa é uma possibilidade, só que a tendência é que você comece a reduzir a sua performance e comece a aumentar também substancialmente a sua fome. Então, nesse caso aqui, é uma possibilidade? É uma possibilidade. Definitivamente eu não começaria com menos de 2,5 gramas para cada quilo. Tornaria isso talvez uma parte de um processo. E aqui no meu consultório raramente eu faço isso, tá, pessoal? Mas existe a possibilidade de que isso, porventura, seja feito no momento futuro, tá bom? Pessoal, eu acho que eu entreguei tudo o que eu precisava para vocês. Basicamente, vocês vão ter que se preocupar com a quantidade total de carboidrato, que vai depender bastante daquilo que é o seu consumo calórico total, bastante também daquilo que é a sua sensibilidade ou a sua resistência à insulina. Posto isso, você vai trabalhar com essas quantidades aproximadas de macronutrientes. E um outro fator importante que você vai ter que levar em consideração é a qualidade desses carboidratos, consumindo, por exemplo, cereais que sejam predominantemente ricos em fibras, vitaminas, minerais, fitonutrientes e talvez até mesmo proteínas, e você vai ter uma breve ressalva que é o momento imediatamente pré-treino, onde você vai querer uma quantidade menor de fibras alimentares para que você não se sinta desconfortável durante o treinamento físico. Com isso, você conseguirá obter bons resultados, já que dietas low carb, dietas low fat, acompanhadas a médio e longo prazo, têm basicamente a mesma perda de gordura corporal quando equiparadas caloricamente. Cidadãos, baita de um conteúdo, hein? Então, ó, se você não fez ainda, por obséquio, like nesse vídeo, inscrição no canal e ativa o sininho para não perder mais nenhuma notificação, que ó, tá tudo muito bem explicadinho aqui, hein? Dá até para você salvar esse vídeo aqui e assistir depois com calma para você conseguir absorver todo esse conteúdo de maneira mais efetiva. Tamo junto, até breve!